Bom, na taxonomia da consciência terapia, nós temos aí a autoconsciência terapia, já foi citado pelo professor Mário na aula anterior, a consciência terapia clínica, e nós temos a figura do consciência terapeuta, que entraria aqui como assistente, e o evoluciente, que entraria como assistido. E o evoluciente é a peça mais importante, vamos dizer assim, é a unidade de controle, vamos dizer, da assistenciologia e da própria consciência terapia também. E pela evoluciologia, o ideal é que o evoluciente seja ciente e lúcido de suas possibilidades evolutivas, portanto conectado com o paradigma consciencial, conectado aí com o amparo, conectado com a procedência extrafísica e conectado aí com o evolucionário. As etapas da autoconsciência terapia já foram faladas pelo professor Mário, e passadas essas 4 etapas, quando nós então já nos auto-superamos, vamos dizer assim, nós entramos nessa fase de manutenção e autonomia, quando a gente consegue de fato fazer com que recicle, né, constantemente o autoenfrentamento e novas superações, criando então um padrão de autonomia através da manutenção. Então vamos aí falar um pouco da assistenciologia, falar aí da assistencialidade, que é a qualidade ou condição do que é assistencial, qualidade relativa à assistência. Como sinônimo importante, destaque aí para o item 2, amparalidade, mas é tudo aquilo que está relacionado com ajuda, proteção, amparo, auxílio, cooperação. A antonímia nós poderíamos ter aí a intrusividade e a assedialidade como mais importante antonímia. Assistência é o ato ou o efeito de assistir, proteger, amparar ou auxiliar. A antonímia seria o abandono, o descaso, a intrusão, o assédio. Seria a desajuda, né, o desamparo. Importante que na sinonímia a gente tenha aí o amparo, a cooperação, a solidariedade como o destaque. Mas também está com a tarefa da consolação, a talis, que é a tarefa do esclarecimento, e a tenepsis, como fatores importantes aí de sinonímia da assistência. Bom, na assistência nós temos o assistido, que é aquela consciência, consciência ou consciência, amparada, auxiliada ou socorrida. É o indivíduo assistido, favorecido, privilegiado. E é a unidade básica de medida ou de trabalho da assistenciologia. Isso é importante, essa unidade básica de medida ou de trabalho da assistenciologia. A antonímia, desamparado, desassistido, prejudicado, despossuído. Um pouco forte, né? O assistente é aquela consciência possuidora do padrão de despojamento e capacidade de doação suficiente para se dispor a amparar, auxiliar e socorrer outras consciências necessitadas. É interessante essa palavra despojamento e capacidade de doação. É uma característica fundamental para a postura e a atividade da assistência. Então, o doador é o socorrista, auxiliar, é o amparador, benepsista e o consciência terapeuta. Antonímia é o socorrido, auxiliar e o próprio assediador. O assistido, é importante que a gente entenda também essa relação do assistente com o assistido. E nessa função se destaca como um paradoxo interessante, ou vamos dizer, uma observação, uma relatividade, é que o assistido assiste o próprio assistente ao doar seu laboratório consciencioterápico. Eu ganhei essa dica aí de um amparador intrafísico e fiz questão então de colocar: o assistido assiste o próprio assistente ao doar seu laboratório consciencioterápico. É uma realidade.
Todos nós que já atuamos como consciência terapeuta sabemos dessa condição. Vivemos isso no dia a dia. Experimentamos aí o laboratório consciência terapêutica do Evoluciente como um forte elemento de assistência. Na assistenciologia, a gente começa a identificar ao longo do tempo que a assistência se torna muito importante dentro da vida de nós todos conscienciólogos. Se torna uma necessidade participar aí desse mecanismo assistencial multidimensional e é importante que a gente entenda que só vamos ter uma atuação de fato efetiva quando a gente entra como mini peça nessa prioridade aí evolutiva. É importante que, para que se possa haver na assistência, é preciso que haja permissão. Permitir ser assistido, inclusive, pode ser um ato maxi fraterno, já que a gente favorece nessas condições os resgates do cargos multimilenares. Sempre que a gente faz alguma assistência ou a gente é assistido, há vamos dizer assim, um resgate do grupo kármico, geralmente multimilenar. É interessante que essa permissão ocorra em várias situações. Sempre que a gente interrelaciona com alguém, ou a gente está fazendo assistência, ou a gente está sendo assistido. E deixar esse fluxo, tá certo? Correr leve, solto, tá certo? Natural, apesar de lúcido, com discernimento, mas conectado com uma equipe extrafísica, sempre favorece esses resgates grupo kármicos. Então, isso se torna bastante importante na relação de assistência. Porém, à medida do possível, a gente constata que, com a máxima cosmoética, desde que realmente a intencionalidade seja qualificada, assistir às outras consciências vale mais do que ser assistido, vale mais no sentido de evolução, de evolutividade, de recuperação de resgate realmente do grupo kármico. A consciência em estado de lucidez maior, ela não precisa ficar pedindo tanto para si. Todo mundo tem que doar e ela então pode romper essas amarras com o egoísmo, com o seu umbilical chakra, promovendo assim o egocídio. E aí a gente passa então a identificar que doar-se é necessário para a questão evolutiva. E aí vem um paradoxo importante, que é exatamente o foco do nosso tema, que participar da interassistencialidade cosmoética é exatamente isso, conectar com os dois lados da dinâmica assistencial. É estar de mãos dadas com os amparadores, auxiliando o assistido. Então, dentro desse contexto, tanto os amparadores intrafísicos, que são os nossos colegas de trabalho, como também os amparadores extrafísicos. E assistindo, o assistido, tanto o assistido evoluciente, o assistido da intrafisicalidade, da consim, quanto também os seus amparadores dentro do processo da atuação e também os seus assediadores, suas companhias extrafísicas também, envolvendo inclusive as companhias intrafísicas. Ao mesmo tempo, permitir ser ajudado para ajudar, nessa inter-relação de ajuda, tanto aceitando, permitindo a ajuda, como também disposto a se doar, despojamento aí na assistência. É a condição do assistente assistido. E esse é o paradoxo, importante. Na assistencialidade, paradoxalmente, maior assistido é o assistente. A relação de ajuda ela está ao alcance de todos, há um contexto de universalidade. Sempre que a gente estiver relacionando, interagindo com algumas pessoas, há sempre a possibilidade de haver assistência e também de ser assistido. Todos nós temos alguma coisa a ajudar, alguma coisa a doar. Esse fluxo, essa inter-relação, pode ser trocada aí
em várias circunstâncias. É necessário descobrir as potencialidades assistenciais que todos nós temos e expandir assim esse universo de inter-relações assistenciais.